Falando do jogo, por exemplo, né? Uma conversa entre os técnicos uma vez, né? Foi passado assim que uma das coisas que tira a confiança do atleta é a expressão corporal do atleta durante o jogo. Né? Então o jogador vai lá, erra uma cesta, você põe a mão na cabeça. Você pega e balança. Então, às vezes você não fala nada, mas a expressão corporal nossa diz muito, né? Nessa relação de confiança. Então, acho que essa aí é uma das coisas que com o passar do tempo, eu comecei a me treinar, né? A não fazer tanto balançar a cabeça, colocar a mão na cabeça, abaixar a cabeça. Isso aí é muito fácil, assim, o atleta olha para você e já sabe que você tá maluco com ele, já sabe que você desaprovou uma situação. Então, essa postura a gente tem que trabalhar, essa expressão corporal. Eu acho que essa é uma das coisas que atrapalha muito, assim. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom aí com você, William? Tudo ótimo, cara. Primeiro, claro, uma alegria, né, ter você aqui, prof. Algo que a gente vai conversar bastante aí nessa tarde, noite de hoje. Mas a gente fica sempre, né, muito feliz quando consegue trazer alguém da parte técnica para estar conversando com a gente. Mas, claro, antes até de poder aqui iniciar qualquer conteúdo, é óbvio, né, te agradecer demais aí pelo aceite do nosso convite de estar aqui durante 40 minutos, 50, uma hora, né, conversando sobre um tema bastante específico, especialmente da parte mental e emocional, e que, claro, você vai ajudar muito a gente aí nessa discussão de hoje. Então, deixar aí um pouquinho em aberto para você dar boa noite para a turma que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois também, né, prof, para você poder se apresentar também, dizendo onde é que você está trabalhando hoje, né, da tua formação um pouquinho, para a gente poder introduzir o nosso tema e poder conversar hoje. Bom, eu que agradeço, né, William? A gente já trabalhou juntos, mesmo que de forma um pouco mais pontual, mas, assim, eu sempre admirei o seu trabalho. Então, quando você me convidou aí, fiquei bastante feliz. Eu não tinha como não aceitar esse convite, né? Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com modalidade de basquetebol há mais de... Hoje eu estou na estrada faz tempo, mais de 20 anos aí nessa estrada aí. Eu penso que eu já trabalhei... Penso não, já trabalhei em todos os níveis possíveis, assim, né? Desde rendimento escolar, iniciação, masculino, feminino, master, adulto, sub-20, sub-17. Então a gente tem essa experiência aí na estrada, né? Não que a gente saiba tudo, pelo contrário, né? Cada dia que a gente toma um susto para tentar resolver essas coisas do dia a dia. Então é muito legal esse convite e o tema que você propôs. Bom, atualmente eu estou trabalhando numa escola, né, que é a Escola Marista Paranaense, tem iniciação lá do basquete escolar em todas as idades. E eu também trabalho hoje com a equipe adulta e sub-22 do projeto do Sociedade Thalia com o Curitiba Monsters, né? Então, duas coisas totalmente diferentes ali que eu trabalho hoje. Mas eu tive experiência, que nem você já relatou ali, com seleção brasileira de base, seleção paranaense de base, que mostra outras realidades para a gente e que dá para a gente trazer bastante coisa aí desse tema da confiança, da relação do técnico com o jogador, para a construção disso, né? Não, perfeito, pô. Eu acho que toda essa bagagem tua, né, toda essa experiência, igual você falou, né, em todos os níveis, né, desde lá da iniciação dos pequenininhos até a nível profissional e até seleção brasileira, eu acho que vai agregar bastante aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, para os nossos comentários, né, para quem vai ter acesso aqui ao nosso papo.
Acredito que tudo isso vai ter um efeito muito positivo, claro, primeiro para nós dois, né, que vamos estar aqui conversando, mas aí já deixei aberto também a todas as pessoas que estão entrando aí, conforme, né, a gente vai conversando, se colocarem questões que são pertinentes aí, né, ao nosso tema. Claro que a gente vai usar aqui também para colocar de pergunta, seja para o professor, seja para mim, né, para a gente poder realmente construir a nossa live aí junto com todo mundo que está entrando, né. Então, até peço para vocês, né, vocês têm aí a oportunidade da gente poder ouvir hoje, né, o nosso convidado aí, o professor Fábio. E claro, se vocês quiserem divulgar aí a nossa live nos grupos, né, seja nos grupos de pais e mães de atletas, seja nos grupos dos próprios atletas aí, dos clubes que vocês trabalham, então fiquem à vontade, clica ali no aviãozinho que está no cantinho direito ali e envia nos grupos para a galera ter informação e ter conhecimento de forma gratuita aqui hoje com o professor Fábio também. Professor, antes de jogar para você uma questão mais específica, eu queria só fazer uma introdução disso que você estava comentando com relação ao nosso tema, né? A gente sempre fala que a confiança, ela tem dois fatores, claro, né? Um deles que, o primeiro, talvez até o mais importante, que é o fator interno do atleta, né? Ou seja, ele precisa de alguma forma entender sua personalidade, entender o seu perfil, entender situações relacionadas aos seus próprios objetivos, ao seu humor, ou seja, tudo isso que vai de alguma forma de encontro, vai impactar a confiança dele no momento que ele está competindo. Só que quando a gente pensa nos fatores que são externos, um dos fatores externos que pode influenciar essa capacidade ou esse fator de confiança no atleta é o treinador. E aí talvez é aí que eu queria começar, né, esses comentários contigo, porque a gente quer entender o quanto, de repente, né, até pela tua experiência, como você acabou de relatar, né, a experiência que você tem em idades distintas, e aqui a gente sabe, né, que são atletas de várias idades que acompanham a gente, o quanto que você percebe que, na verdade, é para responder a pergunta, né? Se você acredita mesmo que o treinador ele tem essa capacidade de afetar, de influenciar, tanto positivamente ou não, né, a confiança de um atleta. Qual que é a tua opinião, assim, para a gente jogar já no ar a nossa questão e pegar de você, assim, essa ideia, né, se o treinador realmente ele pode, de alguma forma, influenciar a confiança do atleta durante uma partida, durante uma competição. Bom, é uma pergunta, ao mesmo tempo que é simples de responder, mas é bem difícil também, né, William? Eu falo isso porque, assim, falando uma linguagem mais simples, o poder está com o técnico, na verdade, nesse momento ali, né? Ah, você vai jogar, não vai jogar, se pode errar, não pode errar, se pode fazer aquilo, mas não pode fazer isso. Mas não é tão simples assim, né? Então a gente tem que um processo todo a ser criado nessa questão aí da confiança, né? É um processo que é construído no dia a dia, no relacionamento diário ou nas 3 vezes por semana, quando se trata de uma escola. Então, penso assim, primeiro, acho que para alguém ter confiança, ela tem que ter segurança, né, no que está fazendo. E não só a segurança de ter alguém que está apoiando, mas a segurança de saber do que ela está fazendo ali, né? Por exemplo, eu vou entrar na quadra e o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que o técnico vai querer que eu faça? Eu vou conseguir fazer? Eu domino o fundamento? Eu domino a tática? Eu domino... Então, eu penso assim, tudo isso está na mão do treinador, né? É deixar o atleta, o iniciante, numa posição confortável, numa posição que ele saiba que o que ele vai fazer, ele vai estar seguro do que ele possa estar fazendo. Então, no basquete, assim, você trabalha futebol, mas no basquete, por exemplo, é muito em cima do arremesso, né? Uhum. É muito em cima do arremesso, é muito sim, em cima do acerto. E nem todo mundo tem uma mão boa, nem todo mundo vai poder fazer cesta. Eu costumo falar assim para os atletas, jogam 10 pessoas, estão dentro da quadra. Nós temos quantas bolas? Uma. Então, a maior parte do tempo você está jogando sem bola na mão. Então, a gente tem que mostrar outros aspectos, tanto ofensivo como defensivo, para esse atleta se sentir
seguro, se sentir confiante, se sentir inserido dentro de um grupo, dentro de um sistema, dentro de um processo que vai trazer essa confiança para ele. Por exemplo, quando eu falo de fundamento, assim, o fato de você saber driblar uma bola já é uma confiança que você tem ao entrar no jogo. Você sabe que se pegar a bola, você vai saber driblar, vai saber driblar em direção à cesta. Então, isso aí é construído aonde? No treinamento, né? No treinamento, é na explicação, é no dia a dia. Então, penso que é uma pergunta muito, assim, simples de responder, mas ao mesmo tempo ampla, né? Porque você vai pensando, até enumerei alguns aspectos aqui, é muito aspecto que você pode trabalhar para dar essa questão de confiança, né? E aí uma coisa que depois, acho que até você já deve comentar depois, né, para a gente conversar, que é a questão do erro. Né? Como que eu trabalho a questão do erro no esporte, né? Vou falar especificamente do basquete. Se você pegar o jogador com melhor aproveitamento de arremesso na NBA, ele tem um aproveitamento perto de 60%. Então ele erra quase metade do que ele tenta. É verdade. E a gente se cobra muito, né? O atleta, não importa a idade. Errei o arremesso, errei isso daqui, errei isso dali, errei livre. Eu estava livre e errei. Mas também o técnico, você não pode errar aquela bola livre. Então, é todo esse processo aí que a gente tem que mostrar, né? Que o erro, sim, faz parte do jogo, mas você tem que explicar o porquê do erro, né? Como que você vai corrigir, como que você vai arrumar uma outra forma de ter confiança para daqui 2, 3, 5 ataques você receber uma bola e no próximo você acertar. Então, é mostrar, né, que o jogo tem muito mais o erro do que o acerto, se a gente for analisar, né, no basquete, no nosso caso aqui, né? Sim. Não, eu acho legal, professor, só para complementar, né, a tua questão relacionada ao erro, para ver o quão importante é o indivíduo entender o próprio perfil dele, né? De aquela situação, muitas vezes, de o atleta ter um perfil que quando ocasiona o erro, para ele poder voltar desse erro é muito difícil. Né? E já alguns perfis que, cara, pode errar 300 vezes, ele vai continuar tentando, Sim. vai continuar estar indo de atrás, e ver o quanto isso está atrelado ao perfil, né, comportamental do atleta, quanto à sua personalidade. E aí, por isso que até para o próprio treinador e para os próprios pais e mães, né, depois, quando está conversando com o atleta, especialmente aqui no teu caso, né, que a gente fala da parte mais técnica, né, o quanto que conhecer o grupo e entender cada um dos indivíduos, ele é interessante para que na hora que tiver que ter uma atuação ou ter um puxão de orelha, alguma coisa nesse sentido, o técnico tem essa segurança. Né? Então, por isso que eu Isso acho foi bom você comentar isso daí, porque a gente trabalha muito na comparação, né? Sim. Né? Porque, então, o menino está começando, quem que é o ídolo dele? É o Curry, é o LeBron, é o cara que acerta. Né? E muitas vezes, se ele não souber colocar, saber o nível que aquele jogador está com ele, às vezes é frustrante, né? Essa questão assim, de não conseguir acertar igual o ídolo dele, o jogador que ele se espelha, tem, né? Então, por isso que às vezes a gente mostra outros jogadores assim que não são tão famosos, tão ofensivos, né? Jogador que faz muita cesta. Dá exemplo de jogador que pega muito rebote, dá exemplo de jogador que faz um bom corta-luz, dá exemplo de jogador que dá muitas assistências no jogo. Para trabalhar essa questão, né? Que se sentir importante fazendo outras coisas, e essas outras coisas vai dar confiança para ele acertar o que ele mais quer, né? Que é o arremesso, que é a bandeja, né? Que é, na verdade, a parte mais legal, né? Você fazer o gol, fazer a cesta, fazer o ponto, é isso aí que você se motiva mais, né? Mas o trabalho não é só isso, né? No dia a dia, em qualquer situação, não é só o glamour, né, que você vai ter, né? Você tem que fazer as pequenas coisas, né? E essas pequenas coisas vão te dar confiança para você trabalhar e chegar na parte legal, né? Na parte do glamour, na parte dos holofotes, na parte de
sei que o atleta da escola não vai aparecer no site da NBA, mas na escola ele vai ser importante. Sim. No clube, no meio dele, no Instagram, ele vai ter o highlight dele. Então todo mundo procura isso, mas para chegar nisso é um processo que é trabalhoso, que é custoso, que não é fácil, cara, né? Então é questão de construir isso daí, né? Não, perfeito. E eu acho que junto com isso, para a gente pudesse aproveitar uma segunda situação, só para complementar o que eu comentei ali atrás, né, que tem uma questão de conhecer o atleta, ou seja, entender qual é o perfil dele, a melhor forma de cobrar ou até mesmo de motivar ele. Eu acho que a gente pode atrelar vamos dizer assim, né, costurar toda essa informação junto com os objetivos que aquele atleta traçou para ele. Porque, por exemplo, né, na clínica eu gosto de trazer muito isso. Eu falo, cara, qual é o teu objetivo no esporte? Se o teu objetivo for, né, ter saúde, fazer amigos, condicionamento físico, assim, não tem nada de errado. Só que é um papo. Quando ele fala, eu quero chegar no nível X, opa, aí muda um pouquinho o papo. E aí ele entender que ele tem aquele perfil e que ele quer chegar até aquele lugar e que o erro faz parte, muitas vezes, né, dessa construção da carreira dele, eu vejo que tanto o treinador ele tem essa arma na mão para poder utilizar a seu favor, quanto o próprio atleta, de poder pensar, né, essa questão vamos dizer assim, a curtíssimo prazo, né, que de repente até o próximo jogo. E a gente vê que o erro não só no próprio jogo, na própria competição, pode muitas vezes tirar a confiança do atleta, mas como também ele tem alguns perfis que levam para o próximo jogo. É. E aí, de repente, o treinador pode ter esse papel fundamental de resgatar esse atleta a partir dessa sequência de erros que ele teve, por conhecer muito bem o seu atleta, né? Então é uma outra ideia, né, que a gente traz quando a gente pensa dessa situação de você ter objetivos bem definidos É. para poder resgatar isso no momento que é preciso, né? E aí também vem uma outra questão que muitas vezes atrapalha essa relação, que às vezes o técnico, você comentou, mas não falou com essas palavras, o técnico quer mais que o atleta. Sim. Por isso que é legal que você falou, que é a questão dos objetivos. Qual que é o teu objetivo? Né? Por isso que às vezes é bom saber isso daí. Eu não quero ser atleta. Eu Exato. quero ter essa experiência escolar, quero ter essa Saúde. experiência de estar na competição, porque isso aí diminui os atritos, né? No dia a dia, principalmente no ambiente escolar, né? No ambiente de clube também, mas no ambiente escolar isso daí é importante. O professor, que é mais professor do que treinador lá, entender isso daí, né? Você não vou cobrar do meu atleta sub-22 que joga uma liga nacional do mesmo jeito que o atleta da minha escola. Porém, né, dentro dos objetivos dele, eles vão ser cobrados, né? Vão ser colocados objetivos, vão ser colocadas algumas regras para que eles consigam ter um pouco mais de disciplina, um pouco mais de trabalho, ele conhecer, né, o trabalho de equipe, conhecer o que é uma competição, porque isso aí também é experiência para o resto da vida, né? Sim. Mas conhecer a personalidade do atleta, hoje eu acho que é o mais difícil, né? Sim. E que demanda tempo também, né, professor? Sim, Não é só, né, o atleta chegou no clube ali em 1, 2 semanas, você já conhece o perfil do indivíduo. Claro, às vezes tendo um profissional especializado na área por perto, facilita um pouquinho esse entendimento, mas mesmo o próprio treinador, ele pode, de alguma forma, através ali de pequenos estímulos, começar a entender um pouquinho como é que funciona, né? Como é que é o jeitão do tal do atleta, para que durante, claro, né, o ano e as competições, ele possa saber a melhor forma de resgatar essa confiança. e aí E vem o, aquela coisa, né? Um atleta chega para você, querendo fazer uma liga sub-22 para conseguir um time para jogar o NBB. Você tem que trabalhar isso, trabalhar essa parte que ele vem muito pela questão estatística dele, né? Ele quer ter números bons, números expressivos, sem atrapalhar a parte coletiva. sim. Então a gente está diretamente ligado isso daí está diretamente ligado à parte de confiança, né? Poxa, porque eu não quero que ele passe por cima da questão coletiva, da questão do time, mas ao mesmo tempo eu também não posso tirar dele essa vontade de fazer bons números para chegar numa equipe para jogar a primeira divisão do basquete.
E é isso aí hoje que é a principal dificuldade da gente, né? Uhum. Saber dividir a questão individual com a questão... Olha, dividir não, né? Conciliar, né? Sim. Questão individual com a questão coletiva. Isso daí é o mais difícil. Uma coisa não atrapalha a outra. Exatamente. E Na aí verdade, que a gente... é uma construção, né, professor? É, Os objetivos individuais em prol do objetivo do grupo, né? exatamente. Então, porque às vezes o fato dele estar em busca dos números dele está prejudicando outros 4 jogadores. Outros 5, 6, 7 jogadores. Né? Não pode pensar só nele, né? Uhum. Então a gente tem que trabalhar pensando nisso, né? Uhum. E a parte mais difícil é ali, e aí que eu posso atrapalhar e posso ajudar. Então Exatamente. é a questão assim, de colocar os pontos, deixar as cartas na mesa. Até aqui você vai, até aqui eu te dou minha, minha carta branca. A partir daqui a gente está passando a linha. Daí a gente vai ter que se entender em cima disso aí, né? É quase, é quase um malabarismo de pequenos egos, né, professor? Que o treinador Mas muitas vezes né? faz. Quase não é, né? Totalmente, É né? isso aí. O Phil Jackson fala, né? Que você, técnico do Chicago Bulls, né? Sim, Que os técnicos têm que aprender a lidar muito com o ego, né? sim. Do atleta, né? Quanto mais alto o nível, mais ego ainda, né? Uhum. Mas eu penso que na idade de sub-22 é mais difícil até do que o adulto. Porque no adulto profissional, o jogador é contratado para fazer uma certa função, ele sabe que vai fazer a certa função. Sim. E ainda nessa categoria de transição, é mais difícil, porque ele quer fazer tudo, às vezes mas não faz nada bem feito. Uhum. E aí que ele se prejudica, né? Que ele daí perde essa questão da confiança e às vezes não consegue um contrato, não consegue uma outra equipe para dar continuidade na carreira. Sim. Então, aí que eu volto na questão de dar pequenas coisas importantes para o jogador fazer. A gente sabe que tem muito carregador de piano em todos os esportes que fica Sim. milionário. Porque ele entendeu o papel dele dentro do esporte e dentro da equipe. Uhum. E tem muitos que daí volta a questão do ídolo, né? Pô, quem que é meu espelho? Meu espelho é o Messi. Meu espelho é o LeBron. Uhum. E é casos muito específicos, né? De que Sim. você vai chegar nesse patamar, nesse nível, né? É É a um em nata, um né? milhão. É 1 em 10 milhões, eu não sei a conta direito, mas é mais ou menos isso, né? Então, a gente tem que construir uma relação desde a base, assim, mostrar que ele pode. Se você quer ser profissional, se você quer jogar, se você fizer bem feita pequenas coisas, às vezes você vai chegar. E o jogador que é muito destaque na base, que não quer fazer as coisas pequenas, que ainda não vê importância nas pequenas coisas, às vezes fica pelo caminho, né? Sim. Então, a gente está até desviando um pouco, né? Mas eu acho que tem bastante a ver com a questão de confiança, né? Sim. Não, eu só, eu só, Esses itens aí, né? sim. Eu só queria trazer um pouquinho, prof, agora para, assim, a gente sabe também que a gente tem, claro, né, o contato aí de várias pessoas que trabalham com a parte técnica. E aí a gente poder entender assim, se você, até pela experiência que você tem, né, se a gente pudesse pensar no comportamento propriamente dito, né, do próprio treinador, e a gente pensar que esse treinador ele pode ter comportamentos que podem atrapalhar a confiança ou do grupo ou do próprio atleta, você conseguiria trazer para ele exemplos ou comportamentos específicos, situações que você já viu de repente, ou até mesmo que você acredita, né, nem tanto que você tenha vivenciado ou até experienciado ou visto inclusive outros treinadores fazerem, ou atletas teus relatado, né, situações que aquele treinador fazia tal coisa e deixava todo mundo para baixo. Você consegue pensar assim, ajudar a gente a pensar em comportamentos específicos que um treinador pode fazer justamente para atrapalhar essa confiança, especialmente do indivíduo, mas também do grupo? Então, tem algumas coisas assim que a gente pode, que a gente atrapalha, né? Falando do jogo, por exemplo, né?
uma conversa entre os técnicos uma vez, né? Foi passado assim que uma das coisas que tira a confiança do atleta é a expressão corporal do atleta durante o jogo. Né? Então o jogador vai lá, erra uma cesta, você põe a mão na cabeça. Você pega e balança. Então, às vezes você não fala nada, mas a expressão corporal nossa diz muito, né? Nessa relação de confiança. Então, acho que essa aí é uma das coisas que com o passar do tempo, eu comecei a me treinar, né? A não fazer tanto balançar a cabeça, colocar a mão na cabeça, abaixar a cabeça. Isso aí é muito fácil, assim, o atleta olha para você e já sabe que você tá maluco com ele, já sabe que você desaprovou uma situação. Então, essa postura a gente tem que trabalhar, essa expressão corporal. Eu acho que essa é uma das coisas que atrapalha muito, assim. No dia a dia, né, é questão de como você cobra, né? Então, o menino fez um erro. Não adianta eu só gritar com ele. Ele nem sabe por que ele tá tomando esporro, né, na verdade. Né? Então, é sempre na questão da conversa, de pontuar os objetivos, pontuar o que você quer e falar e deixar claro, ó, você pode errar, mas se você fizer dentro do que foi especificado para vocês, beleza, não tem problema. Isso aí a gente compra o erro. Eu costumo falar muito assim, a gente compra teu erro. Então, a maneira como você vai cobrar, o porquê que você está cobrando. Que a gente vê muito, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? E começa, e grita, e pula para um lado, pula para o outro, nem sabe por que você está fazendo isso. Sim. Você está lá num teatro, né? E o menino lá dentro da quadra nem sabe por que você está fazendo aquilo. Então, sim, vai ter cobrança, vai ter, mas vai ser em cima dos objetivos, dos parâmetros, do que a gente colocou, né? Então, a forma como você cobra também isso é uma coisa que atrapalha. Você não dá importância para todos os atletas da mesma forma que você dá para outros. Né? Isso daí é uma coisa que eu acho que mexe muito com a questão da confiança. Às vezes tem um menino lá que é invisível, né? Ninguém dá moral para ele, ninguém conversa, mas às vezes você chegando nele, você está ganhando um atleta, né? E se você não faz isso, você está atrapalhando. E às vezes é um baita de um menino lá que você está precisando de ter atenção para seguir em frente, né? Para ter ganhar confiança e começar a se dedicar mais ao esporte, a ter mais destaque. Então, acho que assim, a gente não pode não pode deixar de lado os atletas, assim, né? Então, não só o bom a gente vai dar confiança e os demais a gente deixa de lado. Então, isso daí é uma coisa que o técnico tem que ter muita atenção. E aí, quando a gente tem uma comissão técnica maior, ajuda, né? Mas, assim, o técnico tem que ter essa percepção, né? Principalmente na base, nessa iniciação. E as limitações, né, cara? Eu acho que a gente não pode limitar, às vezes, o atleta, principalmente no sub-10, sub-11, sub-12. A gente tem que deixar ele florescer, né? Ele dentro do jogo, assim. Voltando à questão do arremesso, tem uma frase assim, para quem está iniciando, que sempre fala assim, assim, ó, eu prefiro que você erre um arremesso do que você erre por não tentar fazer alguma coisa diferente, né? Ou por não ou querer passar uma bola. Então, isso daí eu acho que auxilia muito, né? Algumas frases curtas, né, que eu acho que dão segurança, por exemplo. Pô, o professor está mandando falou que não tem problema eu errar um arremesso, né? Sim. Então, eu estou encorajando ele a fazer alguma coisa que ele não tem tanta segurança. Né? É comprar o erro do atleta. Então, isso daí eu acho que é importante, né? E se você não faz isso, cara, você está atrapalhando
o atleta, né? Sim, certamente. Não, que legal, professor. Já está entrando num tema, professor, que eu ia te perguntar agora logo em sequência, porque você trouxe aqui, pelo menos pelo que eu vou anotando aqui sempre, né? A gente faz as lives aqui com os convidados, é eu e meu papelzinho aqui, eu vou anotando tudo de bom que a gente vai falando, e você, claro, você traz 4 questões, né, que podem atrapalhar, ou seja, né, que o próprio treinador ou quem faz parte da comissão técnica pode atrapalhar a confiança do atleta. Você traz para a gente a expressão corporal do próprio treinador, a forma de cobrar o atleta, não dar a mesma importância para todos e limitar o cara de alguma forma. E aí a outra questão que eu ia trazer para você, que talvez, claro, o oposto disso que você trouxe possa ser parte da resposta, mas quero te ouvir também nesse sentido, professor, porque a gente sabe que o treinador, assim como ele tem atitudes, tem comportamentos que vão atrapalhar o processo, do contrário, ele também vai ter comportamentos, atitudes, a verbalização que você acabou de trazer aqui, né? Frases que trazem segurança para o atleta. A gente vai chamar na psicologia talvez até de acionar alguns gatilhos mentais, né? E talvez a confiança entra nessa experiência também. Mas é justamente nisso que eu queria trazer agora, né? No sentido de o que o treinador pode fazer para ajudar, né? O que você, assim, dentro da tua experiência, você percebe que são situações que, de repente, ou você faz, ou você vê que os atletas, os treinadores, né, que atuam com atletas profissionais que têm grandes resultados, você percebe que ele tem essa capacidade, especialmente para impactar a confiança do atleta ali no momento competitivo. Bom, essa pergunta, assim, a gente pode responder assim, eu posso falar da questão individual, né, com um atleta, mas e também da questão de dar confiança para a equipe, né? Sim. Por exemplo, na questão específica individual, dando um exemplo bem simples assim. Eu sou técnico do Stephen Curry. Todo mundo sabe quem que é o Stephen Curry. O que é o jogo dele? Arremesso. Se ele arremessar 20 bolas no jogo, eu vou pedir para ele não arremessar a 21ª? O jogo dele é isso. Né? Se ele errar 20, eu não vou deixar ele arremessar a 21ª. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender o que o cara faz de bem, faz de bom. O Curry arremessa bem de 3, então você vai continuar arremessando de 3. Porque ali é o teu ponto de segurança. Se é outro menino, que ainda não tem tanta condição de arremesso, como é que eu vou limitar ele se eu falar para ele não arremessar mais? Mas eu vou encontrar algumas formas dentro do jogo de inserir ele, né? Por exemplo, poxa, em vez de você estar tentando só uma situação que não é a tua bola boa, você não vai bem, você não está indo bem para a direita. Vamos para a esquerda. Você não está conseguindo finalizar de 3, vamos tentar finalizar mais próximo do aro. Você está olhando só para a cesta e não está olhando o resto do time. Então, isso daí, você busca, às vezes, uma solução tática para dar uma confiança para o atleta. Né? Então, às vezes, não é só na palavra, né? Você busca uma solução tática para ele. Você busca alguma solução em cima do que ele faz de melhor. Porque, às vezes, assim, o jogador tem que ser versátil, tem que ter condição no rendimento de fazer um pouco de tudo bem. Mas sempre vai ter uma parte do jogo dele que ele vai ser mais seguro. Então, é tentar colocar ele nessa situação de segurança. Um outro ponto, assim, que às vezes que eu utilizo, assim, como o basquete a gente pode tirar e colocar o jogador, a gente tira, deixa 2 minutos fora, conversa, olha o que está acontecendo ali no jogo. Você não está enxergando o que a defesa está te permitindo. É uma situação. A outra coisa é a questão de comprar o erro. Continue porque eu sei que uma hora você vai acertar. Né? Às vezes você perde, mas paciência. A gente perdeu junto, não perdeu só um. Né? Então essas pequenas questões aí a gente trabalha. Por outro lado também a gente tem que pensar assim, né? Eu pego no pé de muitos atletas porque assim, você chega no jogo, ele quer dar 6, 7 arremessos de 3 pontos.
Mas assim, você está treinando para tentar, para querer essa quantidade de 6, 7 arremessos? Você está entendendo o volume de arremesso que você quer por jogo? Não está condizente com o volume de treino que você tem. Sim. Né? Então, eu tenho que apresentar alguns dados assim. Né? Você está fazendo isso no treino? Você está fazendo hora extra? Depois do treino, você está indo lá e treinando isso aí que você quer no jogo? Porque é fácil, né? Às vezes o atleta fala, você não deixa eu arremessar. Mas, por quê? Né? Agora, às vezes no jogo assim, tem um menino que chutou 6 bolas e errou em 6. Mas ele treinou. Sei que ele treinou. Então, continua. Tenta a 7ª. Então, a cobrança tem que ser muito em cima do trabalho da semana, trabalho do treino, em cima do dia a dia. Então, não queria fugir um pouco da resposta, mas é importante apresentar assim, essas questões assim, até a cobrança ser certa, eu acho que é positivo para ele. Né? Eu acho que você não está treinando para criar esse volume de tentativa no jogo. Né? Eu acho que eu não estou atrapalhando ele, eu estou apresentando um dado concreto para ele que pode ligar aquela chavinha, ser o gatilho que você falou. Sim. Né? Então, acho que é dever do técnico, né, da comissão técnica apresentar isso daí. Né? Tem várias coisas dentro do jogo que às vezes passa desapercebido, né, no dia a dia. Por que o outro pode chutar e o outro não pode? Né? Tá torcedor, tá o pai, tá a mãe. Né? Bom, mas olha a quantidade que um treina ou a quantidade que o outro treina. Então, tem a questão também da igualdade, tudo, mas também tem a questão de valorizar o trabalho, né? Que é o principal no esporte, no meu modo de ver. Né? Valorizar o trabalho é o principal. Né? Nós vamos errar, mas vamos errar todo mundo fazendo a mesma coisa. Nós vamos escolher como que a gente vai morrer, né? A gente não vai morrer do jeito que o adversário quer. Então, é importante a gente pensar. Então, o trabalho do técnico auxilia nisso, né? Que no meu modo de ver. É mostrar alguns dados, mostrar, né, o oposto daquilo que eu falei que o técnico atrapalha, né? Ter uma boa linguagem corporal, você saber cobrar, você dá o limite de maneira correta, né? Sem tirar a alegria de jogar. Então o técnico tem essa ferramenta na mão aí, né? De mostrar as coisas, né? De mostrar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o porquê que você está sendo um pode e outro não pode, né? Porque não é só a igualdade, tá? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não, é o dia a dia. Acho que quem treina mais tem mais chance de acertar do que quem não treina, né? Então, em cima disso. Não, perfeito. E acho até para você já, de novo, né? Você vê como as coisas elas vão. A construção aqui da nossa. Oi? Não, vai se conectando as coisas, né? Exatamente. Eu ia falar como elas vão se ligando, né? Porque a próxima questão que eu ia levantar aqui para a gente é o quanto que a confiança do atleta ele começa no treino. Que isso é uma pergunta que muitas vezes chega para a gente. Meu filho ele não tem confiança, meu filho está assim, está assado e tal. Só que a gente fala, tá, e como é que é o treino dele? E aí quando vai vendo totalmente avoado, totalmente desconectado, sem muita, né, aquela coisa da intensidade que ele coloca no treino, daí quer que chegue no jogo e quer que o menino seja o LeBron James. Então, assim, situações que você acabou de trazer, né, que são, claro, é o papel do treinador, e até o que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, né, Fábio, quando você traz que o treinador ele pode utilizar a estratégia de jogo a favor do indivíduo. Ou seja, é só um treinador que tem esse poder, ninguém mais tem, né, de você adaptar as situações para resgatar a confiança daquele indivíduo. Só que mesmo nesse sentido, para o treinador trabalhar essa parte estratégica, antes ele tem que ter feito isso no momento de treinamento. Exatamente. Então, e é isso que eu ia te trazer, né? O quanto que a confiança, para você enquanto treinador, é possível você trazer ela, ou melhor, né? Você lapidar essa confiança, igual você falou, o que me veio na cabeça foi assim, né? Muitos atletas às vezes saem um pênalti lá no futebol. E o cara nunca treina pênalti. E ele quer ir lá bater em prol daqueles que treinam todos os dias pênalti. E aí, pensando em probabilidade, né, em gesto motor, né?
a chance de quem treina todo dia é muito maior e é muito mais merecedor, inclusive, do que aquele que não treina. Sim. Que é isso que você faz, né? O cara arremessou, errou, mas o cara nem treina a questão do arremesso em si. Então você me remeteu a essa comparação, né? Quando a gente fala do quê? Da importância do treino. É essa situação que eu queria trazer, né, prof? O quanto que o próprio treinador é o responsável por trazer no treino condições para que esse atleta possa, no momento competitivo, estar confiante. Né? O treino, assim, eu, o técnico, assim, a maioria deles é rato de quadra, né? Uhum. Então, o jogo é motivante, o jogo é muito bom, mas o dia a dia, o treino, assim, acho que é um lugar sagrado, né, para o técnico. Que é onde a gente constrói tudo, né? Desde a parte técnica, parte tática, parte de sociabilização mesmo do atleta, é construído ali, né? A gente sabe que o Inclusive atleta emocional. sai depois, mas a relação do técnico-jogador é no treino. Sim, É no treino. Não adianta, a gente cria os laços de confiança e os laços de desconfiança dentro do treino. exatamente. Né? De vez em quando a gente faz um churrasquinho, a gente é legal, ajuda, mas assim, a questão do. Ontem mesmo no meu jogo que a gente teve no adulto, a gente ganhou de 1 ponto, última bola do jogo. Na hora a gente pensa em quem? Em quem está conectado no treino, né, com a Sim, gente. Né? A gente pensa nos 5 jogadores que, tão, que estão confiantes e têm a tua confiança, né, sim. para estar na quadra e para fazer as funções que são pré-definidas. Mas às vezes não dá certo. E aí? Então, o treino serve muito para isso, né? Eu pessoalmente, assim, acho que o treino é um lugar sagrado, né? Que a gente desenvolve essa questão da confiança, desenvolve a questão das relações interpessoais, né? Entre jogadores, entre a comissão. Ali você consegue perceber o que vai, onde que alguém, onde que o William vai jogar bem, onde que o William não vai render, né? Então, e você vai conhecer uma coisa importante também, que é a personalidade de cada atleta. Uhum. Né? Porque aí, uma coisa que eu acho que você vai poder auxiliar bem mais do que eu, porque às vezes tem quem treina bem e não rende no jogo, e tem quem não treina tão bem e é um leão no jogo. Sim. Né? E aí, o que a gente faz? Joga no lixo tudo que a gente fala que o treino é importante, que não sei. Então, essa questão aí também é uma coisa importante, né, da gente entender, né? Uhum. Como que eu vou trazer aquele cara que treina bem e renda bem no jogo? E como que eu vou fazer o jogador que joga bem, que treine um pouco melhor, porque não sei, talvez ele não esteja jogando 100, não esteja no 100% dele, ele esteja jogando muito bem, mas no 80% dele, né? No 70%. Então, essas coisas que a gente tem que perceber, e aí que eu vejo que é importante ter uma comissão técnica com outras, com não só o técnico, preparador físico, auxiliar, que daí tenha, por exemplo, o psicólogo, tenha outros profissionais que possam auxiliar, né? Sim. É interessante, assim, o quanto muitas vezes é difícil de entender até, né, prof? Não, Imaginando na cabeça do próprio treinador, né, de entender essas situações relacionadas ao próprio nível, né, de confiança, só que a gente fica pensando o seguinte, né, e se não tem o treino, né? Aqueles caras que muitas vezes carregam o piano, justamente, né, são as pessoas que precisam, mesmo ele sendo muito mais um leão de jogo, não do que um leão de treino, né, de alguma forma esse cara ele precisa, óbvio, né, ter não só o gesto técnico ali refinado, como o próprio condicionamento físico. É claro que, brincando aqui com a situação, a gente coloca o treino, e como isso que você falou, né, como algo inegociável. Mas que muitas vezes, claro, por algumas questões até, vamos dizer assim, atitudinais, né, de personalidade, a gente vê alguns atletas se transformarem até pelo nível de concentração e de competitividade que eles colocam no momento ali da partida, do jogo, que eles conseguem justamente trazer situações que às vezes no treinamento eles não colocam o 100%, né? e assim, aí cabe também a gente, o que eu vejo muito é assim, o atleta que treina muito bem e às vezes não rende no jogo,
ele tem dificuldade com as situações específicas do jogo, situações de pressão, né? Basquete é muito questão de final de jogo, jogo empatado, jogo difícil, jogo onde tem muita alternância de tática, assim, você tem que fazer tal coisa ali, tem que fazer tal coisa para defender ali. E aí, de novo, vem para o controle do técnico, né? Que é criar no treino, lógico que nunca vai ser igual, né? Mas situações de pressão, né? Competitiva, que é ligar o placar, que é colocar 35-34 para outro time, faltando 1 minuto. Você que vai ter que fazer isso daí. Então, não é a mesma coisa, né? Mas a gente cria alguma coisa para esse jogador que é leão de treino, né? Que a gente popularmente fala, né? Mas que às vezes tem dificuldade dentro do jogo de aparecer, né? Como que ele vai se comportar com essas situações? E isso daí é um diferencial muito grande, né? Lá na frente, no rendimento, é o que faz a diferença, né? Porque praticamente todo mundo treina igual, todo mundo tem a mesma condição. O que vai fazer a diferença é essa questão psicológica, motivacional, confiança, que vai... Aquela frase também batida, né? Mas que vem muito tocado, né? Que vai separar os homens dos meninos, né? Que o Jordan falava, né? E vem muito em cima da confiança, né? Sim. Se você acompanhar assim, gosto muito de ver esses documentários, né? Não só do Michael Jordan, mas que nem você pegar Muhammad Ali. O que ele falava, assim, não é possível, né? Que o cara desse fala, né? Do adversário. Mas era muita confiança, né? Ele tinha muita confiança nele para falar aquilo. Né? Eu acho engraçado, porque eu fui ler o livro do Schwarzenegger. Ele entra antes da competição, no vestiário está tudo os competidores, ele entra no vestiário e fala assim, quem que vai ser o segundo? Que vai todo mundo perder para mim. Daí todo mundo se olha assim. Então, eu penso que é esse trabalho assim, em cima dos atletas que a gente precisa melhorar, né? A questão da confiança, sem deixar que vire, né, excesso de confiança, que às vezes passa do limite. Mas no treino, né, voltando lá, eu acho que a gente tem que criar algumas situações de pressão, né? Você só vai embora daqui hoje, depois de acertar 10. Você só vai embora daqui depois de acertar 10 livres seguidos, cara. Né? Ou então cria alguma coisa para trabalhar em equipe, porque nós temos que treinar isso também, né? Essa questão da pressão, essa questão de passar por situações que vão acontecer no jogo, né? Perfeito. Eu resgato a tua fala ali, professor, quando você traz algo que, óbvio, né, para mim é bastante importante, quando você traz o que separa, né, os homens dos meninos, né, que é o fator emocional, que você fala, cara, treina a mesma quantidade, fisicamente você pode até ter, né, ali um fator, especialmente no basquete, né, um fator de estatura que possa favorecer um fator de força, um fator né, sei lá, qualidade de salto, que pode favorecer um ao outro, mas realmente essa parte emocional, o quanto que ela não é trabalhada por muitos atletas, né, ou seja, eles não procuram isso, e que no final do processo pode ser o diferencial entre ser um atleta, não digo nem só de seleção brasileira, de seleção estadual, mas um atleta que jogue, né, uma NBB, que jogue campeonatos regionais, ou até mesmo que seja aí um atleta que esteja fora do país jogando, o quanto que esse fator emocional ele é decisivo nesses momentos, né? E a tua fala resgatou muito a importância de tudo isso, né? E eu queria, deixa eu ver aqui até, prof, com relação ao nosso tempo, a gente tem pelo menos aí uns 10 minutinhos para ficar dentro do tempo combinado, e eu queria te perguntar para você, enquanto treinador, quando a gente pensa assim dos grandes vilões, né, da confiança do nosso atleta, porque como a gente, vou resgatar agora o que eu falei lá na introdução, né, professor? A gente tem, se a gente for pensar em vilões, quando a gente fala da construção da confiança de um atleta, a gente tem as situações internas, que é dele mesmo, e as externas, que você é um deles, o treinador é um deles. O que mais que você, enquanto treinador, ou tanto dos fatores internos quanto externos, o que para você considera que é, de repente, para a tua realidade, para a idade que você trabalha ou já trabalhou,
na tua modalidade, o que você considera que são os grandes vilões que, cara, essas situações impactam de forma, assim, eu ia falar a palavra grave, mas não sei se a palavra é essa, mas impacta de forma assim, certeira, né, a confiança do meu atleta e que ele pode sim, se ele tiver esses fatores, não tiver bem resolvido com esses fatores, ele pode fazer com que a performance dele caia demais ou oscile demais durante uma mesma partida. O que você pode ajudar a gente assim com relação aos vilões da confiança dos atletas de basquete, né? É, bom, eu pensei em várias coisas aqui enquanto você estava falando, né? Primeiro, quem é muito confiante também, às vezes, O excesso. acaba... o excesso de confiança, às vezes... um amigo meu uma vez me falou, né? Que a nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. Né? A gente pode cair por isso. Né? Então, às vezes, a gente vê... Assim, na base eu não vejo muito isso daí, né? De excesso de confiança, assim. Mas no alto nível a gente às vezes vê isso daí acontecer, né? Tá tão tranquilo, tão seguro do que vai acontecer que às vezes você acaba se perdendo por isso. Mas assim, na base eu vejo que a questão de disciplina, de foco, sabe? Objetivo, né? Você gosta muito de falar disso, né? Você tem um objetivo, mas você não está cumprindo o teu objetivo, né? E muitas vezes, assim, a rede social derruba muito, né, o atleta perante ao técnico, né? Sim. Às vezes eu falo assim, pô, você colocou uma frase do Kobe Bryant lá, mas que ele fala que tem que treinar, tem que ter intensidade, tem que ter foco, mas você faz isso? Chega aqui ao contrário. Você colocou só para ganhar like, cara? Você tá... Qual que é? Quer entender, cara. Né? Quer entender isso daí. Então é o objetivo. Você traça o objetivo, mas você não segue o objetivo. Então é a questão de indisciplina, né? Então essa muita confiança, né? Que é a questão de estar muito seguro, né? O comodismo, né? Muita confiança leva a esse comodismo aí do atleta. E às vezes é a questão da prepotência, né? Porque a gente sabe que tem muito atleta que tem uma condição física privilegiada, né? Principalmente ali no início do processo, que isso aí faz muita diferença em todo o esporte, né? Sim. E por ele ter essa condição genética privilegiada, ele esquece que tem que trabalhar. Né? Então, às vezes, fica no caminho, né? E abala diretamente nessa questão da confiança. Pô, eu sou sempre o melhor, tenho 15, 16, chega no 17, iguala mais a questão física e eu já não estou mais jogando bem. E aí? Então, essa questão aí, esses pontos aí que me vieram à cabeça aí são esses aí, os principais vilões. Às vezes tem a questão familiar também, né, que influencia muito nessa questão o menino quer treinar e a família não apoia, cara. Né? O cara vai pro treino com a família falando, por que você vai treinar? Por que não sei o quê? Porque, né? Vai estudar. Isso aí abala também, né? Então, esse processo aí e a questão das amizades, né? Você vai treinar, eu vou pro shopping. Então, esses pontos aí eu acho que são os principais vilões aí que contribuem, né, para essa queda de confiança aí. Sim, rapidamente foi o que eu pensei, não sei se faltou algum aí. Não, perfeito. E assim, da gente pensar junto, né, professor, como tem coisa. Como tem coisa, ou seja, parece que tem mais coisa que abala, o que vai contra, né, a confiança do meu atleta do que a favor. Né? Ou seja, talvez esse é o pensamento, né? O quanto que o nosso trabalho... Exatamente. O quanto que o nosso trabalho... O quanto que, às vezes, né, a gente que trabalha de uma forma, ou você é staff, ou você é a linha de frente, como você que é treinador, o quanto que você percebe que ali na cabeça do teu atleta, e aquilo que você falou também, né, Fábio, quanto mais novo o atleta, mais propenso, de repente, ele está para que o amigo fale uma coisa, para que a família influencie de certa forma,
para que às vezes até a prepotência dele, que pode estar ligado também à personalidade, né, e ao perfil de comportamento dele, né, posso fazer com que, cara, eu sou bom mesmo, então nem preciso treinar, posso fazer com uma intensidade aqui abaixo da média que vai dar tudo certo no final, e de repente ele até poderia ser um atleta de muito potencial, ele não consegue colocar esse potencial para frente. Né? Então acho que são tópicos bem interessantes aí. Não, e até tem exemplo prático disso daí, né, da questão da prepotência, né? Porque, assim, eu já convivi com muito atleta, tô falando da minha idade, assim, né? E aí o pessoal fala assim, pô, mas eu era melhor que o cara que tá profissional aí, não sei o quê. Eu era melhor. Ah, o irmão do armador da seleção brasileira era melhor que ele, cara. Mas eu falo assim, tá, ele era melhor. E por que ele não continuou melhor, né? Uhum. Então, esses fatores aí que se você for analisar, é exemplo prático, né? Do que você estava disposto a passar pelo que o jogador que virou passou? Você estava disposto? Você era melhor que ele, mas você não estava disposto, cara. Abrir mão de várias coisas. Então, acho que quem tem essa capacidade de abrir mão do conforto, assim, cara, né, lá na frente é o que vai ter a confiança para para se tornar um jogador profissional, não precisa nem ser jogador de seleção brasileira, mas é um cara que vai conseguir fazer a vida dele esportiva, ganhar o seu bom dinheiro, né, dar um start na vida aí financeira, cara, e né, depois continuar a vida, cara, com uma segurança maior, né? Perfeito, eu acho que cada tópico que você trouxe, né, professor, que eu anotei todos aqui, eu acho que cada um deles dá uma livezinha aqui. Né? Ou seja, cada um dos fatores que realmente influencia a confiança do atleta, e isso que a gente traz, fatores que às vezes são até gerais, né, como por exemplo, a família, mas não é o quanto que a família pode, de alguma forma, influenciar a confiança, de que jeito que ela influencia, é a forma do pai falar, é a forma do pai cobrar, é a forma do pai torcer, ou seja, várias coisas que a gente pode detalhar, inclusive, nas situações, para fazer com que o atleta entenda que, às vezes, ele não o próprio atleta não consegue perceber a ansiedade, o nervosismo, a tensão que ele está dentro de quadra, que muitas vezes é gerado por esses fatores externos, por esses vilões. E às vezes até alguns fatores que, como a gente falou, podem ser internos, como a disciplina, como o foco, como a prepotência. Né? Ou seja, o atleta que perde um pouquinho, por exemplo, o foco, que é um tema também que a gente gosta bastante de falar, né? Ele não tem o foco dele definido, não tem os objetivos deles traçados, ele está dentro de quadro, às vezes está no treinamento, né? Que é onde a gente acabou de falar, né? Da importância de iniciar o processo de confiança no treinamento. Muitas vezes esse atleta deixa de lado, e aí, claro, quando vai para a competição, ele não consegue colocar tudo aquilo que ele gostaria, todo o potencial dele. Né? É isso, e só complementando a questão da família, né? A gente tem que trabalhar muito, né, com os pais hoje em dia, né? Sim. Tem pai que não cobra muito, tem pai que cobra muito, daí para aquele que cobra muito você tem que falar, dá uma segurada, para aquele que não dá tanta atenção, pô, você podia incentivar ele nessa questão, né? Principalmente com o pai que não teve experiência esportiva, né? Sim. Que hoje tem bastante gente, cara. Então, a parte familiar, hoje, eu acho que é ponto pacífico, assim. Uhum. Quem tem uma estrutura familiar que apoia, é meio caminho andado para criar essa confiança aí, para ter a segurança para entrar no processo de treinamento e quem sabe conseguir virar um jogador, né? Então está diretamente ligado assim, a questão familiar, questão dos pais, questão da família, é uma influência muito grande assim, cara, para virar. Hoje a gente tem alguns meninos do basquete que estão indo para a seleção brasileira, daqui do Paraná. Acho que todos assim, que eu conheço são os que têm apoio da família, apoio familiar, que não é que a corda está para arrebentar, os pais seguram, junto com o técnico ali, mas eu acho que a estrutura familiar, sim, é ponto fundamental aí na base, nessa questão da construção de confiança, construção de tudo aí que a gente conversou. Perfeito. Eu costumo assim, Fábio, comentar até aqui, quando a gente fala, né, muito aqui com pais de atletas, a gente fala que se o atleta tem um baita potencial, pode ser que mesmo que o pai e a mãe sejam ausentes, ele vai conseguir chegar, de repente, a um nível bom. Mas ter os pais por perto, ter a família por perto, eu acho que facilita demais o caminho dele.
demais. E aí, claro, Exatamente. você ajudou a formar aí quantos e quantos atletas de basquete, né, a nível nacional e mundial, né, Fábio, que poderia, claro, talvez até em um outro momento, né, trazer para a gente essa experiência que você tem falando, isso que você trouxe, acho que é um fato, né, é um dado real, quando você traz que os atletas que a gente tem no nosso estado, que hoje estão lá na seleção brasileira, seja sub-20, seja 17, o quanto que perceber esse apoio familiar, né, isso que você falou, né, arrebentando, a família está ali para dar esse suporte, né, cara? O quanto que isso ele é decisivo para que o atleta tenha não só a confiança, que é o nosso tema, mas para que ele tenha rendimento, para que ele pense na carreira, para que ele permaneça com o foco dele naquilo que realmente ele quer. Né? Veja que interessante. E isso, para mim, né, Fábio, a gente está falando, claro, de basquete, mas se estende a qualquer modalidade. Estou dando exemplo do basquete, que é que eu trabalho, mas só Sim. muda o meio, né, cara? Porque todo esporte acho que é a mesma coisa, né? Não tem diferença, né? É isso aí. Professor, e por fim, deixa eu fazer a nossa pergunta derradeira, porque é mais uma curiosidade, mas claro, aproveitando, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, eu imagino que você, ao longo da tua jornada aí como treinador, você já deve ter trabalhado com muitos atletas que têm um potencial enorme, quando a gente fala de nível físico, que você acabou de falar, né? O basquete, por ter uma questão de ter essa questão do fator físico muito importante, né? A questão da estatura, a questão até muscular, muitas vezes, né? Para suportar a intensidade, a resistência e tal. O cara tem um potencial técnico, muitas vezes ele é muito bom atleta, e às vezes até no treino é perceptível isso em alguns jogos e tal. Só que eu imagino que muitas vezes o treinador se depara com atletas desse tipo, com esse tipo de potencial, só que sem confiança. E aí eu queria entender, assim, dentro da tua história, dentro de situações que você já vivenciou, que você já conheceu, a curiosidade nossa é no seguinte sentido: como é que é você ter na tua mão um diamante, né, um baita de um potencial, que no momento que precisa ser decisivo, no momento que ele precisa, né, mostrar que veio, como a gente diz, ele não consegue. Qual é a reação do treinador, as sensações que ele tem, qual é o comportamento que o treinador tem quando ele percebe situações como essa? Você tem um diamante na mão, mas no momento que ele precisa ser decisivo, ele não consegue ser pela falta de confiança. É. A gente falou bastante já disso, né, durante a live aí, cara. Mas daí alguns aspectos vêm, né? Vai desde aquele aspecto que às vezes o técnico quer mais que o jogador, Uhum. né? E aí você tem que mostrar para ele, né, que em cima de dados, em cima de algumas coisas mais concretas assim, que ele pode ser mais do que ele é hoje, né? O que mais eu vejo assim, diamante bruto, é a questão da estatura. Esse daí é que a gente tem mais dificuldade, porque o próprio Rolando fala, né? Rolando, que foi Sim. seleção brasileira, NBA, que ele no começo ele tinha vergonha da altura dele, né? Ele tinha vergonha. Então imagine para ele, 13 anos, 2,3 m, 2,4 m, todo mundo 1,60 m, 1,70 m. É, sim. Então, ele comenta muito, né, da história de vida dele, que ele se sentiu inserido quando foi treinar com os mais velhos do basquete, da equipe mais velha, que daí todo mundo tinha 2 metros. Sim. Daí ele ficou confortável dentro. Então, a primeira coisa é a questão de a gente achar uma situação em que o atleta fique confortável para trabalhar essa questão da confiança dele, né? Ali no caso do Rolando, a questão da estatura, mas a gente pode pensar isso daí de propiciar para ele algumas situações mais fáceis dentro do jogo, né, com umas coisas mais simples para ele realizar, e aí ele começar a pegar confiança, ou então lançar pequenos desafios diários assim para ele, né, no treinamento. Hoje você vai ter que fazer tal coisa, Uhum. né? Hoje você vai ter que fazer tal coisa. Hoje você vai ter que fazer 50 arremessos. Hoje você vai jogar numa posição que você não joga, Uhum. né? Então é criar algumas estratégias
pontuais ali para ver se a gente consegue resgatar. E no final é questão de conversar às vezes com a família, né? Mostrar, ó, tal atleta na mesma idade do seu filho tinha a mesma projeção e fez isso e isso e conseguiu virar, né? Ele quer isso? Se ele quer isso, a gente pode construir uma situação para ele. Apresentando dados, né? Não dá para a gente só, teu filho tem potencial, né? Tá, acabou. Então, é sempre essa questão, né, que eu vejo, né? Trabalhar muito em cima de dados, em cima de outros jogadores que passaram por essa situação e que depois se tornaram grandes jogadores, né? Falar de todo o processo que se passou. Mas é difícil quando a gente quer mais que o atleta, né, cara? Eu acho que você se depara com algumas coisas assim, né, no teu dia a dia, né? Não, perfeito. E claro, a ideia de pensar, de trazer essa questão, né, professor, porque muitas vezes o atleta que vai estar assistindo a gente aqui é um atleta de baita potencial, né, e que muitas vezes ele vai perceber que a confiança dele oscila entre um jogo e outro, entre uma partida e outra, uma competição e outra, e muitas vezes ele vai se colocar nesse papel, né, cara? Por que que, aquilo que você trouxe, né? Por que que eu treino, muitas vezes vou bem, tenho a estatura, tenho a força, tenho a parte técnica, e chega no momento do jogo e eu muitas vezes não consigo, né, colocar tudo aquilo que eu treinei, todo esse meu potencial, né, nas partidas em si. Daí você traz aqui, claro, né, até algumas estratégias que é possível aplicar no momento de treino, que é o que a gente falou bastante aqui na live de hoje, quanto que o treino ele é importante para estabelecer a confiança do atleta e, claro, aí durante o jogo, quanto que não só o indivíduo atleta, mas o grupo de atletas e, claro, a comissão técnica que está junto, o quanto que todos são importantes para que não só vamos chamar assim, né, a energia daquele grupo, né, o otimismo, a perseverança, tudo isso esteja muito acima, mas também o quanto cada um dessas pessoas que participam desse ambiente competitivo, desse ambiente de jogo, o quanto eles podem se ajudar. Parece que quanto mais eles se conhecem, mais fácil fica a abordagem. É isso que você trouxe, né? De conhecer o indivíduo, conhecer a personalidade, conhecer o perfil comportamental dele, o quanto que isso facilita a comunicação com ele e muitas vezes até para passar uma estratégia e confiar que aquilo que o técnico está passando é o melhor para ele, para a equipe e que vai atingir os seus resultados, né? Então, nesse sentido que eu quis trazer essa questão. Não sei se quer complementar, né, professor, um desses tópicos também que eu acabei trazendo. Não, cara, porque, assim, eu tinha falado na questão, a gente falou muito na questão individual, né, mas às vezes também tem a questão da confiança coletiva. E tem jogo que às vezes não tem nada que tá dando certo, nada dá certo, né? Você treina a semana inteira e tudo que você colocou não tá dando certo. E aí você às vezes tem que criar alguns elementos que possam fazer o jogo virar de alguma forma, né? Então, o técnico também, né, tem que trabalhar essa questão da confiança para ele passar para a equipe, né? Então, às vezes, você tá dando uma dura na arbitragem, você dando uma chamar a torcida, você chamar o grupo inteiro e ser mais duro com o grupo, né, no momento que o time está mais omisso, ou então no momento que a equipe está muito perdendo o foco com reclamação, com briga, você tentar trazer ele para uma situação mais calma. Tudo isso a gente vai em busca de uma estratégia para trazer confiança, né, para a equipe, né. Eu acho que faltou falar um pouquinho disso daí, mas a confiança coletiva faz aumentar a confiança individual também, né. Então, legal, isso é uma frase pronta aí, né? Confiança coletiva. Né, Não ficou muito bonita, mas ficou boa. É isso. Não, mas ela é verdadeira. É. Pode não ficar bonita, mas ela é verdadeira, né? O quanto que, aquilo que a gente falava, até brinquei com a palavra aqui de energia, né? O quanto que isso que vem da comissão técnica, dessa confiança, e a confiança do grupo, mesmo aquele atleta que às vezes não está no melhor dia dele, ele consegue de alguma forma recuperar a autoconfiança e fazer um bom jogo, né? Professor, só tenho que te agradecer, né? Você viu aí que ao longo da nossa conversa foi anotando um monte de coisa, né? Sempre gosto de estar trazendo aqui, claro, isso traz muitas ideias para a gente, inclusive, não só para
para próximas lives, para próximos conteúdos aí que a gente acaba colocando, mas muita coisa certamente que ajuda, claro, aqui o nosso processo passando essa informação primeiro para os atletas, depois para as pessoas que estão próximas, né? Treinadores como você, pais e mães que eu sei que ouvem bastante a gente aqui, que podem absorver essas informações para levar para o dia a dia dos filhos, né, e ajudar, claro, no melhor desenvolvimento da carreira deles e, claro, na melhora também do rendimento esportivo. Então, cara, quero te agradecer demais, né, por essa... Deu um pouquinho mais de uma hora aí, prof, que a gente acabou ficando, né? Final que Então, quero rendeu, te... né? Exatamente, isso é um bom sinal. Né? Então, quero te agradecer demais, professor, essa tua disponibilidade, esse teu momento aí de feriado, né, que a gente acaba vindo aqui para conversar um pouquinho. Foi muito enriquecedor, né? Muitas coisas boas, muitas coisas até diferentes que a gente para pensar quando a gente fala de situações voltadas à confiança do atleta e que você pôde aqui, com o olhar de treinador, que é diferente, né, de outros olhares, passar bastante isso para a gente. Então, te agradeço, prof, aí, claro, deixa um momento aí para você também poder se despedir, agradecer o pessoal que está com a gente aí, né, que ficou com a gente esse tempo todo. E, claro, de novo, agradecendo demais a tua participação. Não, eu agradeço. Confesso que eu não esperava que fosse falar de um tema desse alguma vez, assim. Então, foi bem legal, porque, como você falou, passou de uma hora, Sim. né? Vai surgindo algumas situações no decorrer da conversa que ainda bem que você anota, né? Que a gente deixa passar. É E, verdade. assim, só um recado, assim, para todos os atletas, assim, que você está começando sem ter... O melhor treinador que você vai ter é você mesmo, cara, né? Não adianta, cara. Se você é uma pessoa determinada, se é uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que sabe o que você quer, 80% do trabalho, assim. Aí o técnico que você tiver vai ter o trabalho muito mais facilitado do que aquele que não sabe o que quer. Então, comecem de forma recreativa, comecem explorando as possibilidades de esporte, mas quando você se encontrar, que você se dedique o máximo que você puder, que você vai construir uma questão de confiança que não vai ser só para o esporte, né? Que vai ser para a vida. Então, é isso que eu deixo de mensagem assim, para quem está assistindo, para os atletas, porque o esporte tem uma ferramenta aí que traz elementos da vida de uma forma mais fácil de experimentar do que outras áreas de conhecimento aí do mundo hoje. Não, perfeito, prof. Acho que a gente fecha bem, né, com a mensagem aí essa questão, né, de você é o teu melhor treinador. É. E se o atleta levar essa realidade para o dia a dia dele, a gente desafia aí o atleta a fazer isso justamente para ele poder pensar especialmente no tema, né, que a gente conversou aqui hoje, que foi confiança, o quanto que isso pode fazer muita diferença lá na frente, na carreira dele, né. Mas, Fábio, obrigado de novo. Tá, bom descanso aí nesse restinho de feriado, esse resto de semana, bom trabalho lá nos clubes aí que você tem trabalhado. E certamente, né, não, foi a primeira agora, né, Fábio, que a gente fez, mas certamente não vai ser a última. Tendo novas ideias aí, novas situações, com certeza a gente volta a conversar, né, novos projetos, de repente, para a gente poder estar junto aí conversando sobre psicologia, sobre basquete, sobre atletas, que é nossa área em comum aí com relação à nossa área de atuação. E certamente mais vezes virão aí para a gente poder estar conversando sobre isso. Beleza, prof? Beleza. Estou à disposição, hein, William? Quando precisar, pode Fechou. contar comigo aí. Beleza? Tá combinado. Então, beleza. Valeu, Valeu e prof. Bom parabéns descanso. pelo trabalho. Valeu, obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, prof.